E agora vamos falar sobre quebrando paradigma, como a Live University conseguiu melhorar a experiência do cliente utilizando o algoritmo. Então quem vai falar para a gente sobre isso é o Alex Leite, aqui diretor educacional da Live. Com você, Alex. Beleza. Bom, galera, não vou dar bom dia, porque eu já dei bom dia há algumas horas atrás para vocês. Então, hoje eu estou feliz de estar fazendo uma palestra para vocês por um motivo. Na verdade, eu sempre estou feliz quando eu faço palestra, mas hoje, diferente das várias últimas que eu fiz, eu estou trazendo um case. Normalmente eu falo de conceito, tendências, vou falar sobre alguma coisa. Hoje faz muito tempo que eu não faço um case, e hoje eu estou feliz porque eu vou contar um case nosso da live, do que a gente lá dentro faz usando Data Science. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem e aprendam, se tem 3 coisas que vocês têm que sair da minha palestra e falar o seguinte, pô, eu tenho 3 coisas para guardar e levar embora da palestra do Alex. 1, Customer Experience. Essa palavra é importante e vocês têm que pensar que quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de Data Science, a gente tem que pensar na experiência final do cliente. É para isso que o mundo aponta. Se a gente não tiver com foco nisso, a gente não está fazendo o negócio que agregar valor. Segunda coisa, quebra de paradigma. Não é fácil usar dados para quebrar paradigmas do qual nós, seres humanos, temos uma outra visão emocional do fato. E terceiro, Data Science para todos. A gente ainda tem uma mística de que Data Science é um negócio muito complexo. Não é tão complexo quanto parece, a gente pode começar devagar. Então, eu quero quebrar essas 3 coisas aqui para vocês. E quando a gente fala de Customer Experience, eu vou primeiro de cara aqui para o nosso propósito. E o propósito da live é, nós queremos transformar a educação. A gente entende que a vida é para ser curtida em cada etapa e que estudar inclui essa etapa da vida. Estudar inclui diversão. Estudar não é para ser chato. Estudar não é para ser medonho. A gente tem que pensar em transformar a educação do que a gente vive. Se a gente pega 100 anos atrás, por exemplo, uma fábrica com automóvel, e a gente tira uma foto do automóvel e da fábrica, e a gente pega hoje, tira a foto da fábrica e do automóvel, eles são iguais ou diferentes? O que vocês acham? Iguais ou diferentes? Diferente, certo ou não? Aí eu pego 100 anos atrás, tiro uma foto do professor falando para os alunos, 100 anos atrás, e eu olho para hoje e tiro a foto do professor falando para o aluno. Eles são iguais ou diferentes? Iguais. Chega, né? Não dá mais para a gente pensar que a educação não vai evoluir como tudo evolui. Então, a nossa proposta, o propósito de transformar a educação, vem de quebrar uma série de paradigmas de que se a gente não quebrar o modelo atual, a gente vai ficar da mesma maneira, sendo que todo o comportamento das pessoas mudou. E a gente tem que evoluir na educação. E pouquíssimos no mundo estão fazendo isso. E a nossa proposta é transformar a educação. E a primeira coisa para isso funcionar é a gente olhar o que inspira a gente a trabalhar. E na hora que a gente inspira e olha para alguns depoimentos de alunos, é aqui que a gente quer. Cada aula é emoção, muito bom. O professor não deu aula, ele deu um show. O melhor curso que fiz. Eu quero que a aula não acabe. Aqui é o que inspira a live a trabalhar o tempo todo. É entender que o cara vai para a aula, vai curtir, vai gostar e vai aplicar e vai dar resultado. Se isso aqui não tiver entregue, eu estou entregando a educação de 100 anos atrás com aquele professor chato que está dando bronca e falando para o aluno, no mundo atual ainda existe absurdos do tipo, desliga o celular, fecha o notebook e presta atenção no que eu estou falando, copia as coisas no quadro. Isso aí já foi, não é mais permitido. A gente tem que pensar que a gente tem que entender o nosso cara. E aí a gente tem que ter um foco total em experiência do cliente, Customer Experience. Para nós, live é isso. É muita experiência do cliente. A gente olha o cliente o tempo todo, o aluno para nós tem que ter uma experiência completa. E aí a gente quebra essa experiência da live em 2 grandes experiências. Uma, experiência na live. Quando eu digo na live eu tenho aquilo que é a aula, certo? Dentro da sala de aula, no momento que você está tendo aprendizado. E eu tenho o que está fora da sala de aula. Muitas universidades esquecem que o fora é tão importante quanto dentro. Para nós, a experiência na live
ela já é composta de coisas importantes, como, por exemplo, um ambiente. Nós já temos essa referência no nosso design com personalidade. Isso aqui é uma foto lá da live, que fica aqui pertinho, na frente do Shopping Vila Olímpia, e a gente vê que a experiência do ambiente tem que ser cuidado. Não dá para ser um ambiente largado, isso não faz parte de uma experiência legal que você quer. Você muda a lógica quando você está no ambiente. Segunda coisa, o atendimento. Não dá para ter um atendimento chato, não dá para ter aquele atendimento de secretaria, no qual é muito chato, você vai na secretaria, pega a senhazinha, volta, o cara vai te atender dali uma semana, não tem como. A gente tem que prezar pelo atendimento, pela cordialidade, com muita irreverência, que é o nosso valor, o tempo todo. E a gente tem que pensar que hoje a experiência fora da sala de aula tem que ser digital. Não tem mais espaço para fazer as coisas fora do digital. Então, na live, por exemplo, você tem um aplicativo, que vocês estão usando o mesmo aplicativo, quem é aluno vai aparecer o curso do MBA, workshop, pós, e você loga no curso, e, por exemplo, isso aqui é um MBA que eu peguei lá em gestão de negócio, e tem um calendário de aulas aqui, notas e faltas, eletivas, shift, financeiro. O que é isso aqui, pessoal? Na verdade, para você ir na aula e marcar presença, o que acontece na grande maioria ainda? A grande maioria ou faz chamada oral ou passa a lista para assinar no papel, certo ou não? Isso é uma experiência legal ou não? Experiência antiga, né? Na live você vai para a aula, você vai no app, pega GPS, posicionou, faz check-in na aula. Simples assim. Vai lá, faz check-in pelo app. Você fez check-in pelo app e marcou presença. Legal? E aí, acabou de falar de fraude na Serasa, né? É divertido a gente olhar isso, né? Porque fraude em lista de presença tinha bastante ou não? Tinha, né? Aliás, a última que eu vi super divertida foi a do Rappi. Alguém viu ou não? A do Rappi? Quem soube o que o Rappi foi contratado para fazer? Isso, contrataram um cara do Rappi para ir lá na USP assinar a lista de presença, o cara tirou a foto e falou, feito, e deu presença para o cara. Então o Rappi já está sendo contratado para faltar a lista de presença, isso é muito legal, né? Muito bom, né? Aí você fala, pô, Alex, então você resolveu aqui a lista de presença, porque agora está no digital check-in por GPS, sim ou não? Eu achava que sim, né? Mas tem aluno criativo, né? Porque o cara passa sem o login para outro cara, que vai o amigo dele na classe, abre, troca, sai do aplicativo, loga com o outro, vai lá e faz check-in. Aí a gente ficou pensando, cara, se o cara tem que curtir, né? Eu não sei se eu devo bloquear, mas a gente resolveu fazer um negócio mais sério, né? Agora a gente está fazendo login por ID, pegando o dado do celular do cara e não deixando fazer 2 check-ins com o mesmo celular dentro de um horário. Assim é a fraude na vida, né? Mas o mundo de digital vai avançando, está diminuindo e nossa questão aqui não é nem controlar falta ou não. Nossa questão é experiência digital, que ele controla e ele dá nota, pessoal. Ele entra na aula ele vem e dá uma nota aqui dentro. Ele dá nota todas as aulas. Nossa, Alex, todas as aulas, nós somos neuróticos por isso. Todas as aulas o aluno tem que dar nota. Aí se eu não avaliar, você não consegue presença na próxima. Então eu tenho 100% de avaliação. Beleza ou não? Isso tudo na experiência digital, o cara baixa coisa, faz grupo, faz projeto e faz um monte de coisa. Nós não temos prova, por exemplo, por isso a minha camiseta aqui, né? Not by test, not by theory, by disruptive. Nós não temos prova, é tudo projeto que o cara faz. Esse shift é um projeto de mudança, isso aqui é o TCC das outras, o nosso é um shift que muda. Então a gente tem uma experiência diferente das experiências normais. Só que temos a experiência na aula, né? Por mais que todo esse ambiente seja legal nosso para um customer experience, eu tenho que pensar em a performance de aula, como é que está. E quando eu penso nessa performance de aula, eu tenho que entender que dentro da aula tem que ser legal. E para isso, há muito tempo atrás, nós criamos um modelo chamado Lexis, que é Learning Experience System, um sistema de aprendizagem que tem várias coisas aqui dentro. E nesse sistema de aprendizagem, a gente tem uma coisa muito interessante, isso aqui é uma das coisas que a gente chama de 5 steps, que é, eu não posso passar conceito para os alunos. O conceito você consegue lendo na internet hoje. Eu não estou para dar uma aula de conceito, eu tenho que aproveitar a aula para a prática possível. Eu já começo que o professor não pode ficar palestrando igual eu estou fazendo aqui, sem interação com os alunos. O professor tem que co-construir. Significa que o professor vai comentar alguma coisa, discutir. Fala no seu caso, na sua empresa, mas como é que é? Quando você foi no seu? E o professor constrói o conceito com os alunos. Entender o básico, a gente vai para um passo a passo. Para como eu implemento isso. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, que é o exemplo de indicadores, por exemplo. Imagina que você está tendo uma aula de indicadores,
Nessa aula de indicadores, o professor podia ficar 3 horas falando de para que serve o indicador, que é importante, mostrar um case, quando eu estava na empresa tal, eu fiz desse jeito, pus indicador e melhorou minha performance, para. Não, nós não temos nada disso. Na verdade, a gente vai gastar 10, 15 minutos da aula falando para que serve o indicador, e o passo a passo vai ser, faz um mapa estratégico, define o objetivo, define 5 indicadores chaves, vai para o indicador, abre a fórmula, quem é o responsável, qual é a meta e implementa. E tudo isso no Excel. E aí eu consigo fazer o quê? Um passo a passo, eu consigo simular um caso de alguém desenvolver um indicador na empresa e aplica na empresa do cara isso em uma aula de 3 horas à noite, por exemplo. Todas as aulas são aí. Aí na hora que a gente olha a experiência na aula, a gente vê o seguinte, esse modelo de ensino faz com que o celular e o notebook, se o aluno não levar, prejudica a aula. Por quê? Porque ele não consegue fazer as atividades, mexer no Excel, fazer o cálculo. Então, ótimo. Pô, legal, Alex. Então, você se preocupa bastante com essa questão de Customer Experience dentro da sala de aula. E aí, a gente criou um modelo de ensino que, mais uma disrupção do nosso modelo, é quem desenvolve a aula somos nós. Tem uma equipe de desenvolvimento de aulas. Não é o professor que desenvolve. Porque o professor não vai ter carga para desenvolver dentro da metodologia. Só que tem mais um elemento aqui fundamental para dentro da sala de aula. Quem é esse elemento, pessoal? Está faltando um elemento. Eu tenho aula, conteúdo, metodologia. Está faltando um elemento, quem que é? Não, tem um aluno que está assistindo, certo? Um elemento para dar aula, quem que é? Professor, certo? Então, os professores são um elemento da experiência. Eu tenho um conteúdo, o professor e, logicamente, os alunos, que são o nosso Customer Experience. E quando a gente fala de professores, a gente fala, na verdade, para nós, de um fornecedor. Só que é o fornecedor mais estratégico que eu tenho. De longe, porque é ele que entrega tudo para vocês. E aí, quando a gente fala de professor, eu consigo gravar, eu consigo mudar o que esse cara vai falar, eu consigo pegar a fala dele certinha, sim ou não? Não, né? Eu consigo falar para o cara, faz desse jeito aqui. Eu posso falar, ele vai agir desse jeito, sim ou não? No meu material eu consigo, no meu aplicativo eu consigo. Mas como é que eu faço para desenvolver o professor? Desenvolver o professor, ou agir do jeito que a gente quer que ele tenha de performance, é tão difícil ou tão igual quanto desenvolver nós mesmos na atividade do dia a dia nossa. Porque é um comportamento, é uma habilidade, é uma atitude. São hábitos que os professores têm. E a gente tem o hábito dele ser muito interativo, dele ser divertido, de ser uma aula gostosa. E aí, como é que a gente faz para isso rodar? E a gente, há muito tempo atrás, percebeu que só falar para ele, a aula tem que ser mais legal, não adiantou. E a gente começou a perceber que falava isso, e o cara dava o módulo inteiro, tinha aula que não ia bem. E aí a gente começou a falar, esse professor tem que matar um leão por dia, cara. Ele tem que matar um leão por dia. Por quê? Ele não pode dar uma aula, imagina uma aula de MBA de um módulo, 10 aulas, ele pode dar 2 boas, 2 mais ou menos e 4 ruins? Não pode, todas as aulas têm que ser boas. Então, além de matar um leão por dia, por quê? Porque se não for matar um leão por dia, amanhã seguinte são 2. E sabe por que são 2 leões no dia seguinte? Porque uma turma que não está com uma experiência legal, no primeira aula que for ruim, ele até aceita. Mas a segunda aula ruim, a turma já começa a entrar em revolta. E você perde a turma inteira de um MBA de um semestre inteiro. Então, você tem que matar um, porque senão amanhã viram 2 problemas. E como a gente foca na experiência, a gente tem que resolver isso. E para a gente conseguir fazer com que os professores entendessem e avançassem, a gente foi para a lógica de desempenho. E a lógica de desempenho é o seguinte, o professor ganha um valor hora variável de acordo com a avaliação do aluno por aula. Por aula. Apenas a título, eu vou jogar exemplos fictícios de valores para vocês entenderem, é mais do que R$100, tá? Mas só para ficar fácil, se fosse R$100 o valor hora na cabeça, eu diria o seguinte, se ele tirou 9 para cima, R$100. Se ele tirou 8,6, R$80. Se ele tirou 8,4, já cai para R$60. Se ele tirou menos de 8, cai para R$40 o valor hora dele. Nossa, Alex, mas ele deu aula, por exemplo, no sábado que a gente tem MBA, manhã e tarde, sábado de manhã, sábado à tarde. Ele pode ganhar R$40 nesse meu exemplo de manhã e R$100 à tarde para a mesma turma, com 2 aulas no mesmo dia. Ele tem que matar um leão por aula, no nosso caso. E aí eu vou incentivar o professor a melhorar, vou incentivar o cara a ouvir o feedback, eu vou incentivar o cara a fazer isso.
Pô, legal, e aí, Alex, isso funcionou pra caramba. Isso desde muito tempo atrás a gente usa. Isso alavanca o professor a tentar entender e querer performar mais. Mas, mesmo assim, a gente não garantiu todo, porque ainda tem um problema que é, e como que eu aloco o professor? Há 10 anos atrás na live, nós tínhamos 500 aulas por ano. Nós tínhamos 1.000 alunos. Hoje nós temos 8.000 alunos com 6.500 aulas por ano. E a lógica é, como que eu aloco o professor para acertar tudo isso? Para eu garantir que o melhor está dando aula daquele tema específico que o cara quer. Nosso cérebro humano é capaz de fazer isso tudo? E alocar na mão, deixa eu pegar a aula de data science, clusterização, eu vou pôr a Adriana. A Adriana é muito boa, ela gosta de árvore de decisão, falou aqui, a Adriana é professora nossa, a Adriana é árvore de decisão, legal, mas agora eu vou falar eu vou falar também de redes neurais, quem que é boa? A Adriana, né? Eu lembro que eu fui na palestra, a Adriana foi muito bem, quem? A Adriana de novo. É difícil o cérebro humano pensar em alocar 6.500 aulas. E aí a gente falou, não dá para alocar assim. E aí a gente começou, vamos trocar isso. A gente achou 3 vilões, hein? 3 grandes vilões aqui. Vilão número 1, não escolher o melhor. A gente ficava numa lógica de uma influência por amizade, por aproximação, por política, por qualquer coisa que seja, daquele professor que está mais presente na escola ser escolhido, o cara que é mais lembrado era mais escolhido. E eu não estou garantindo que era o melhor. Segundo grande vilão, trocar a alocação e mexer com o principal fornecedor nosso, dá trabalho. Porque tanto nós, que estamos alocando e pensando, temos a vaidade e orgulho de falar, eu sei escolher bem o professor para aquela aula. Como do outro lado, não a equipe interna, mas o professor tem a vaidade e orgulho de falar o seguinte, eu sou bom pra caramba aqui, como é que você não me escolheu? Então existe um vilão da vaidade e orgulho muito forte. E aí a gente tem o que eu já falei para vocês, que é o terceiro vilão, uma operação manual insana que garante com que eu não faça isso. E a gente precisava resolver isso de alguma maneira. E aí a gente precisa de um super-herói, né, pessoal? Certo ou não? Quem vocês acham que é o Batman aqui, hein, pessoal? Quem vocês acham que é o Batman? E aí? Quem que é o super-herói aqui para resolver o meu problema? Hã? Vamos chamar de mas vamos chamar o quê, pessoal? Um algoritmo, né, pessoal? A lógica é, eu vou ter que abandonar essa coisa política, essa coisa de orgulho, de vaidade manual, e vou ter que quebrar o paradigma e falar o seguinte, eu vou agora para a máquina fazer a alocação. É simples então, a gente pega o resultado, pega a avaliação do aluno e já resolve lá. Mas será que é tão simples e não tem outras variáveis? Então a lógica é, primeiro, a gente começou a entender quais são os critérios de alocação que a gente faz. E na hora que a gente começou a entender critério de alocação, a gente detalhou 2 grandes blocos de critério de alocação. Bloco número 1, a gente tem a questão de avaliação em sala. Essa aqui quem faz, pessoal? Os alunos hoje por app, né? Hoje pelo app, digital, já tenho direto. Antigamente como é que era, Alex? Folha de papel, tinha que tabulava errado. O dado era tão acurado ou não? Não, eu tinha perda do dado, demorava para chegar o dado, 2 dias pós-curso, certo? Hoje não, eu consigo ter digital, eu consigo ter isso aqui. Pô, Alex, quanto você tem de histórico? A gente tem todas as aulas multiplicado por uma média de 25 alunos, certo? Eu diria que eu tenho tranquilamente aí mais de 10.000 avaliações, certo? Disso por ano, tranquilamente, por baixo. Tem uma base enorme de avaliação. E a outra é bonificação e penalidade que eu vou explicar. Avaliação. O aluno dá uma nota de 0 a 10, essa nota eu vou guardando para o professor. E aí eu tenho bonificação e penalidade, porque a gente começou a entender que o professor, ele pode ser alocado porque ele faz outras atividades que o bom desempenho dentro da sala de aula. E ele faz coisa que pode atrapalhar. Então, olha só, o que eu tenho de bonificação? Se o cara está pegando uma aula emergencial, porque algum professor teve um problema de saúde, ou o cara teve que viajar da empresa, e sobrou uma aula buraco para o cara atender em 1 hora ou em dia, esse cara merece ganhar mais aula que os outros? Sim ou não? Sim, então comecei a criar critério quantitativo para isso. Não, legal. Se o cara fizer, ele ganha mais 0,03.
Pô, tem professor que é participativo, lembra que eu falei, o cara era mais próximo? Ser mais próximo não significa que é ruim. A gente quer o cara próximo da gente, o cara que está aqui no congresso, está se atualizando, está estudando, está debatendo. Esse cara tem que ganhar alguma coisa. A gente colocou, se o cara fizer entrevista, outros participar de evento, realizar webinar, o cara ganha ponto também. O que é conselho docente? Conselho docente é, o cara vai participar de um conselho de professores que atua no desenvolvimento do curso e de outros professores. Então a gente tem um conselho de professores, o cara trabalha gratuitamente para nós, para desenvolver toda a universidade. O cara que trabalha nisso também vai ganhar ponto. Do mesmo jeito que participar das reuniões, quando a gente fizer reunião, vale ponto para o cara, porque o cara está mais atualizado e aprendeu mais. Do outro lado, a gente tem penalidades, certo? Penalidades do cara der um no-show, eu vou descontar menos 0,3 dele. Você imagina dar um no-show numa aula? Os alunos chegam, estão lá, de repente o professor não veio. Da 9 da manhã, nada do professor. Das 7h15 da noite, nada do professor. Pode passar em branco isso, sim ou não? Não. Então o cara sabe do que ele está indo. Ele vai perder pontuação. Do mesmo jeito que se ele não fizer a avaliação dos projetos, também perde. Antigamente era fácil. Era só o cara pular, né? O que acontecia? Aluno abrindo, reclamando pra caramba. O aluno reclamava. Por quê? Porque o professor demorava para fazer avaliação. Colocou isso no critério, resolveu. Hoje os professores tendem a avaliar mais no prazo os alunos, o que aumenta a experiência do cara. Hoje, o professor também tem portal, o professor também tem a plataforma digital dele. Ele pode assistir os projetos em aula e no mesmo instante no projeto de aula ele consegue fazer toda a avaliação do aluno, acabou a apresentação do projeto, você já pode olhar no portal, tem sua nota no app para você, real time. E não aquele negócio de ir para a secretaria, que alguém vai subir, que vai voltar. Experiência do cliente em primeiro lugar. Legal? Então, professor, como é que faz, professor? Como é que faz, professor? Hoje é por score. O que é score? Score é isso aqui, pessoal. A gente tem um cálculo matemático de avaliação do tema. O que é do tema? Eu peguei indicadores como exemplo, que é um exemplo didático. Eu pego a aula que ele deu de indicadores, ele deu 20 aulas de indicadores no ano, e eu vou fazer, ele tem uma média nessa aula de indicadores, mais a média geral. Por quê? Porque todas as aulas que ele está dando, ele tem competências em outras áreas. Eu quero ver se ele é bom só em indicadores ou ele é bom no todo que ele dá. Porque às vezes pode ser que ele só conhece daquele tema e ele não merece das outras aulas. Então eu faço um equilíbrio entre essas coisas. Mais bonificação e penalidade. Fez equação, vamos para um exemplo simples aqui. Imagina que tem o professor 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho esses carinhas aqui de professor. Eu tenho uma aula de indicadores, eu tenho avaliação geral, aqui se ele aceitou a aula emergencial, cancelou, tal, e tem um score geral final. Quem que é o cara que, nesse caso, ganhou aula de indicadores? O cara 1 ganhou aula de indicadores, está aí com 9,01. Ah, Alex, mas ele não era o melhor na aula de indicadores. Não, eu tinha esse cara aqui que era melhor. Mas porque o cara deu no show, descumpriu o programa aqui, perdeu ponto, e porque o número geral não estava tão bom, também perdeu ponto. E com isso eu consigo fazer a alocação de professor. Então hoje, pessoal, a alocação de professor é usando um critério de score, baseado em alguns critérios, e a gente aloca esse cara automaticamente. Pô, Alex, diferente esse cara, hein? Diferente. Mas dá para ser mais diferente? Dá. A gente ainda arriscou virar de ponta cabeça a lógica. E esse ponta cabeça é disruptar outra coisa no modelo, que é, não sou eu que escolho a aula para o professor. Olhem a disrupção do modelo. Detalhe, eu sou diretor educacional há anos da Live. Quando a gente começou a discutir isso, esse modelo todo, você acha que eu fui a favor ou contra? O que vocês acham? Eu vim de TI, tá? Eu sou ex-programador. Mexi em SQL, mexi em Microsoft minha vida inteira, .NET, mexi até em COBOL, programei bug do milênio. COBOL, Adabas, Natro e companhia, certo? Mexi um monte de código-fonte. Eu sou um cara de IT por essência. Eu fui contra isso. Contra. Por quê? Porque eu tinha um paradigma, uma resistência interna. Meu Deus, eu perdi o controle. E aí fala, não, mas esquece. Não é você, Alex, que aloca na sua área mais. Na verdade, é o professor que escolhe a aula que ele quer dar. Como assim? A gente disponibiliza semestralmente 3.500 aulas para o professor e qualquer professor nosso pode se cadastrar para qualquer aula que ele quiser dar. É um leilão público. O cara entra aqui e sai cadastrando. Quero dar aula de segmentação do cliente. Sim, ele clica, cadastra. Quero dar aula de posicionamento, cadastra. Quero dar aula de coleta, cadastra. Aqui é um portal do professor.
Se o cara quiser clicar em 3.500 aulas no semestre, ele clica. Ele escolhe o que ele quer dar. E como é que vai ter a escolha do cara? Eu vou rodar o algoritmo, se tiver 15 caras concorrendo naquela, eu pego quem? O melhor score que eu mostrei para vocês a conta. Eu não corro mais atrás do professor. O professor vai correr e vai se candidatar para isso. E com isso entra uma outra lógica de aula, né? Outra lógica de aula e de disciplina. E aí, a gente entra e hoje o professor consegue olhar o score dele, isso aqui é real, tá? Eu loguei com o professor aqui, para ver o que ele tem de tema, o que tem de melhor score e a média dele. Com isso ele sabe se provavelmente ele ganha ou não ganha aquela aula que ele tem. Beleza? Então aqui ele olha BSC, Business Scorecard de compras, meu score 9.2, tem alguém com 9.9, a média é 9.3. Provavelmente o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Provavelmente ele não se aloca. Mas é certeza ou não? Não, porque tem outras regras no meu negócio que eu já vou falar para vocês. Isso é apenas provável. E provável porque pode ser que ninguém tenha se candidatado naquela aula, certo ou não? Aí tem professor que pergunta, qual que eu escolho, Alex? Eu escolho essa ou essa? Eu falo, pô, escolhe tudo, meu. Se você quer dar aula, escolhe tudo. Eu não sei quem vai concorrer com você. Tem cara que chega para mim, quando acabou a locação do semestre, ele fala, Alex, preciso falar com você, preciso marcar um almoço com você. Fala, não, vamos marcar um almoço, o que aconteceu? Então, cara, eu não peguei peguei só 10 aulas, cara. Aí eu falei, cara, nossa, pegou 10, mas eu tenho um score bom, né? Aí eu falo, quanto é o teu score? Tenho 9.2. Falei, cara, ó, tem cara com 9.8, 9.4. Não, mas só por curiosidade, quantas aulas você se candidatou? 22. Eu falei, cara, o cara da sua disciplina se candidatou em 1.200, velho. Você candidatou em 22, qual é a probabilidade de você pegar aula? É baixa, né? Eu falei, cara, você aloca em mais aula, né? Senão o cara não entende a regra do jogo. Então aqui ele vê o dele, vê outro, ele consegue ver se ele vai ganhar ou não. E aí, pessoal, eu consigo também mostrar para o professor toda a bonificação e penalidade dele. Porque ele consegue ter isso aqui real time, 9.11 mais 0.1, 9.21. Legal, ele é membro do conselho docente, ganhou 0.1 na média, subiu lá para cima, trabalhou, viu o resultado, viu o score, já sabe que ele vai se candidatar aí. E aí é bem interessante, né? Porque começam professores quererem fazer novas atividades com a gente, querer fazer mais coisa, quer ficar mais engajado, o cara não vai perder. Antigamente a gente não tinha isso tão claro, confundia bastante no professor visualizar e entender a regra do jogo. Detalhe, pessoal, essa média aqui vai mexendo. Então, se o cara acabou de dar aula e os alunos no app avaliam real time, ele consegue, pelo calendário, não tirei foto dessa tela, acessar a aula de hoje e ver em real time todas as avaliações do aluno. Se ele acabou a aula 10h30, ele pode 10h30 no portal dele aqui e ele consegue ver todos os comentários dos alunos e consegue ver a média final que ele tem, aluno por aluno, e a média final da aula. Ou seja, ele pode receber feedback real time. Alex, legal, mas então o professor pode ser alocado ou pode não ser alocado mesmo tendo o mesmo score? Pode. Como assim? Porque tem outras coisas importantes para nós. Por exemplo, será que você pode dar como professor 2 aulas no mesmo horário? Sim ou não? Não, né? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, lugar e tempo. Então tem professor que fala, cara, me candidatei, eu perdi, eu vi que o outro ganhou. Eu falo, cara, você estava em outra sala, o outro cara está em outra sala. Você perdeu metade da aula porque você está no mesmo horário, não dá. Ah, o que mais? 33% existe uma regra. Mas de onde essa regra de 33% de alocação no semestre ou no módulo? A gente percebeu por estatística e por fazendo curvas de estatística e análise que se um professor só deu um módulo inteiro, a avaliação é boa ou é ruim? O que vocês acham? Ruim, é pior a avaliação. Por que é pior? Por que vocês acham que é pior? E aí, o que vocês acham? Por quê? Se tiver o mesmo professor o tempo todo no módulo, por que cai a avaliação do cara ser bom? O que você acha? Fica maçante, enjoa. A gente percebe claramente que, como a gente tem muita estatística, cai. Então a gente implementou no algoritmo um modelo de pensar o seguinte, cara, eu não vou colocar o professor, se eu tiver um cara bom, não posso deixar ele o módulo inteiro, porque isso cai, porque a galera começa a enjoar. Os alunos querem ver cases novos, experiências novas, outra interatividade os alunos querem. Então a gente colocou que o cara tem que variar nos módulos para ter o negócio. E isso é outra regra que a gente colocou lá. Então não rola o cara da MBA inteiro, fica muito chato e muito maçante. Beleza? O que acontece se o cara tiver nota baixa em aulas consecutivas? Hoje, automaticamente, a gente já tem dashboard que já manda aviso para nós lá dentro, e a gente tem uma lógica que é,
Se o cara tirar menos de 8,3, o cara é desalocado nas aulas da turma. Deixa eu entender, Alex, tem um módulo, o cara deu a primeira aula, tirou 8,1. A gente desaloca o cara e já troca o professor para a aula seguinte. Automaticamente pelo score, abre a candidatura de novo, roda o algoritmo de novo e pega o outro candidato. E se o cara tiver 8,3, 8,7, o cara tem 3 aqui ocorrências, a gente dá um farol amarelo, 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 um terceiro amarelo, está fora da turma. Se o cara tiver 2 suspensões no ano, o cara sai do quadro da Live View. Matemático. Matemático. É duro, né, às vezes, né? Choca a gente olhar o matemático. Choca os professores também? Choca. É diferente? É. Mas a gente está entrando por uma outra evolução. Tá bom, Alex, mas esse algoritmo deve ser muito louco, muito doido, né? Isso aí deve ter sido programado com uma sofisticada tecnologia. Sim, uma PROC no SQL. Vocês estão vendo a PROC? Eu abri o código-fonte para vocês aqui. Isso aqui é uma PROC, aqui, ó. Checa se tem candidatura com as aulas no log, insere na log. Deleta a candidatura que já tem aula alocada. Atualiza o campo e análise com a nota do professor e tema menor que o score mínimo. Se o cara tiver menos de 8,7, já nem dá aula. Não quero o cara ruim dando aula para mim. É uma PROC. É isso. Na verdade são 2. Chama uma aqui, tem uma que chama uma outra aqui. É uma PROC. Depois que eu quebrei meu paradigma, eu fui ajudar a fazer a PROC, mas foi o pessoal do IT que fez. Depois eu fui lá conferir o código e falei, não, vou mexer aqui, troca a nota, né? Porque eu fiz muita PROC na minha vida. Então eu fui lá ajudar a modelar o negócio. É isso. Não é tão sofisticado assim, é simples o negócio. Certo? E aí, eu vou fechar com uma reflexão para vocês, que é o seguinte. Será, pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui, vocês já viram algumas palestras, certo ou não? Vamos pensar. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é Deep Learning, Machine Learning ou inteligência artificial? Reflitam um pouco. Vou passar agora aqui, para pegar algumas opiniões aqui na plateia. Você acha que está enquadrado em algum desses caras aí ou não? Acho que não. Não. Vocês acham que está em qual parte aqui que você acha? Nenhuma das 3. Nenhuma das 3, não sei. Vamos fazer uma enquete agora, pessoal. A enquete é bem rápida, A enquete é, quem acha que é Deep Learning 1, quem acha que é Machine Learning 2, Artificial Intelligence 3, quem não acha nada é 0, beleza ou não? Vai, 1, 2 ou 3 ou 0. Levante a mão. Todo mundo levanta a mão. Isso não vale ficar isso. Né? Susto. Vamos, e aí? Todo mundo, levanta a mão. Firme, forte. Vai, isso, com garra. Estou vendo a galera aqui, a gente tem alguns 2, alguns 3, que é difícil entender, algum Deep Learning, alguns 0. Está bem dividido. Quanto deu de estatística, Estela? Nossa, que susto. Você não contou? Não contei. Tem perguntas aqui para você. Não é possível que ela não contou. Tá, primeira coisa, Deep Learning não é. Certo? Segunda coisa, Machine Learning não é. E terceira coisa, inteligência artificial não é também. Certo? Não é. Mas por que não é? Eu gostei de falar isso, eu falei com vários profissionais, inclusive a Adriana, eu falei com ela agora há pouco, para ver qual a sua opinião sobre isso, Adriana. Na verdade, pessoal, Machine Learning é simples, né? Por que não é? Não tem uma equação. Na verdade, é um algoritmo, é uma regra de negócio. A gente só implementou uma regra de negócio, que pega dados, coleta dados do aluno, para ser um Machine Learning, tinha que ter, automático ou não, gerado pelo ser humano, o meu código ia ter que ficar melhorando o score, baseado em novas avaliações de aluno, baseado em outros dados, para melhorar esse algoritmo, trocando a equação e achar uma equação nova que aloca melhor da que eu tenho. O meu algoritmo não faz isso, eu defini a regra. Beleza? Inteligência artificial também vai por uma linha dessa, não tem uma equação, não tem uma otimização. Aliás, meu algoritmo, a título de exemplo, pode demorar, ele demora meio segundo, tá? Mas só a título de exemplo, ele pode demorar 10 segundos e eu poderia pegar o mesmo algoritmo, colocar uma otimização para ele ficar mais inteligente, ele rodaria em menos tempo, se eu tivesse a mesma capacidade de processamento de máquina. Nem otimizado o nosso algoritmo é. Mas, eu estou trabalhando com ciência de dados, sim ou não? Sim. E é isso que eu quero desmistificar. Então, o que eu quero desmistificar para vocês é, não adianta eu fazer qualquer coisa de dados na minha empresa que eu não tiver com foco na experiência do cara. O meu foco central aqui, eu preciso melhorar o customer experience do meu aluno.
E para isso que eu estou fazendo isso. Não é para ferrar o professor, para melhorar, não é só para facilitar. Tem gente que não sou contra a otimização, tá, pessoal? Eu sou super a favor de otimização. Mas a gente não pode ter uma cabeça pequena que é, eu estou fazendo isso porque eu vou otimizar um negócio e onde 2 pessoas faz, uma pessoa faz e está beleza. Eu estou fazendo isso que se sobrar um headcount na minha área, eu vou melhorar o que para o meu cliente final? Pensem na experiência do seu cliente. Pode ser que o cliente seja interno, tá? Não seja externo, mas pensem sempre no Customer Experience que vão fazer dos dados. Segunda, quebra de paradigma. Teve resistência minha pra caramba para entrar no modelo, teve resistência tamanha dos professores, até hoje tem resistência dos professores sobre o modelo. Porque é duro ter uma avaliação tão matemática disso. Mas quebra paradigma, enfrenta o medo, enfrenta o vilão da vaidade e do orgulho, enfrenta, se você enfrentar e colocar, o resultado vem depois. E por fim, lembrem-se, não precisa sofisticar. Talvez vocês saiam do evento hoje e falem, cara, eu preciso rodar uma rede neural com deep learning super complicada em Python. Nem tanto, pessoal, tem coisa simples que vocês vão fazer, que vai dar um belo resultado na experiência do cliente. E nem tão sofisticado é. O meu desafio com isso agora é, quais novos critérios eu vou começar a otimizar no meu algoritmo para ele entrar em inteligência artificial machine learning? A gente está começando a modelar isso. A gente está começando a olhar para o material, a gente está começando a olhar para a experiência do aluno, para qual o professor, se varia o tom de voz, se ele anda no movimento. Eu já tenho isso mapeado, já tenho avaliado e a gente vai fazer correlações novas, já estamos fazendo teste estatístico de correlação para tentar não usar só o score. De repente, o futuro é que a própria equação aloque o melhor cara para tudo sozinho, eu não tenho nem o score como um elemento único, eu vou usar variáveis multicorrelacionadas. Então, a gente também vai quebrar o nosso que tem hoje, que está legal, para uma coisa nova. Legal, pessoal? Então, é isso que eu queria. LiveU, transformando a educação. Esse é o nosso papel, essa é a nossa hashtag, e a gente quer transformar e vai transformar a educação no mundo. Beleza? Muito obrigado. Perguntas? Perguntas, chegaram perguntas pelo aplicativo, mas o Alex vai responder pessoalmente, ok? Vamos dar andamento aqui no evento, então procurem o Alex, que ele está à disposição aqui para responder as perguntas. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Alex. Tchau, tchau. Boa tarde.